Bom dia, bom dia, bom dia. Bem-vindas ao nosso devocional 20 de 40. Estamos na metade do nosso devocional, da nossa jornada. E tem sido transformador. Tem sido libertador, eu diria. Tem sido muito bom esse tempo compartilhando com vocês aquilo que temos aprendido nessa jornada rumo a uma vida plena e abundante. Hoje, o nosso tema é a humildade como estilo de vida, treine até se tornar. No método CIS, quando a palavra que mais ficou forte assim no meu coração, que eu fiquei semanas ouvindo na minha cabeça, era o Paulo dizendo, olha, treine até se tornar, treine até se tornar. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, a respeito da humildade, tá? Ontem a gente começou, já fala sobre humildade, e hoje a gente vai falar sobre comportamentos que nos levam a moer o nosso orgulho, a cada dia um pouquinho, para que a gente esteja vivendo em humildade. Vamos fazer nossa oração e a gente já começa, tá bom? Pai amado, Pai querido, muito obrigada, Jesus, por mais esse dia que amanheceu, que as tuas misericórdias se renovaram. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é o nosso oleiro. Nós somos um vaso, como um barro nas tuas mãos, Pai. Muitas das vezes a gente quebra, Senhor, mas o Senhor é especialista em pegar os caquinhos e fazer um vaso novo, um vaso de barro, um vaso de honra para ser usado. Senhor, nos esvazia, Senhor, do nosso ego, da nossa altivez, Senhor, do orgulho que ainda existe em nós, para que agora esse vaso novo, Senhor, e vazio dessas coisas, possa se encher de Ti, Pai. Enche-nos de Ti até transbordar, Pai. Enche-nos de Ti, Senhor, nessa manhã. Enche-nos de Ti, Senhor. Senhor, faz tudo de novo se for necessário, Jesus. Mas enche-nos de Ti, Senhor. Nós precisamos de Ti, nós precisamos da Tua presença. Sem Ti nós nada podemos fazer, sem Tua presença não conseguimos, Senhor. Senhor, eu falo como Moisés ali, com aquele povo, dizendo, olha Deus, se não for para o Senhor ir conosco, eu não quero ir, não nos deixe sair daqui. Mas que a gente venha dar cada passo, Senhor, cada passo na nossa jornada, seja debaixo da Tua presença, Senhor. Confirma aquilo que nós estamos perguntando ao Senhor, Papai. Senhor Jesus, nessa manhã, dá força ao que está cansado, renova as forças de quem está cansado, Senhor, e dá força ao que está fraco. Deus, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, entre nas nossas vidas, Senhor, nos ajuda a colocar as coisas em ordem. Eu sei, Senhor, que as consequências daquilo que nós víamos sendo vai ter, Senhor. Eu sei que vai ter, mas nos ajuda nesse processo, Senhor. Nos ajuda a reconhecer, nos ajuda, Senhor, a arrepender-nos. Nos ajuda, Senhor, a mudar os nossos comportamentos, Senhor. Nos ajuda a treinar até nos tornarmos a mulher sábia que o Senhor planejou para nós, Pai. É o que eu te peço, Deus, em nome de Jesus. Atrai, Senhor, as pessoas certas, coloca o filtro certo para que cada um receba da maneira e da porção que precisa nessa manhã, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém? E vamos começar. Para você que tem o devocional, página 129. Para você que não tem o devocional, você vai abrir a sua Bíblia em Mateus 18. Mateus 18. Deixa eu abrir aqui minha Bíblia também. Mateus 18. Glória a Deus. Mateus 18. O versículo que o devocional traz hoje de tema é o 3 e o 4. Mas eu vou também ler o 1 e o 2 pra gente ter... pra gente lembrar, né, qual foi o contexto em que Jesus falou isso. Ó, diz assim, o primeiro versículo. Naquela hora, os discípulos se aproximaram de Jesus, perguntando, quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando uma criança
a colocou no meio deles e disse: Em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como uma criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Aquele que se fizer pequeno, como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Né? Então, a Bíblia fala que os discípulos, né, não foi só dessa vez, mas eles, no começo da jornada, eles não entendiam o que seria o reino em que Jesus tinha vindo para instalar na terra, né? Eles achavam que Jesus, que o Messias, ele viria como um guerreiro que ia tomar, né, a força o governo de Israel. Só que a gente vê que não foi isso que Jesus veio fazer na terra, né? Então, foi diferente. Então, quando eles achavam que Jesus ia ser desse jeito, Jesus entrou em Jerusalém em cima de uma jumentinha, né? Não foi daquele jeito glorioso que eles achavam que Jesus ia vir. E a cultura do reino de Deus é totalmente contra o que diz o mundo, né? Tanto é que aqui eles pegam e falam assim: Jesus, quem é o maior? Né? Eles achavam que existiria um maior, um menor ou médio, né? Um tamanhos diferentes para as pessoas que estariam ali no reino. E na verdade Jesus falou: olha, Jesus vai lá, pega uma criança, coloca no meio deles e fala assim: olha, quem não se converter e não se tornar como uma dessa criança, ele não vai entrar no reino de Deus. Por quê? Né? A gente, quando vê uma criança, igual a gente tem o Samuel, tem 3 anos, você vê, é uma criança pura, que não tem maldade, é uma criança que fala o que quer. Vamos, Samuel, vamos tomar banho? Não. Vamos, Samuel, vamos tomar banho? Não. Samuel, come isso aqui? Não. Ou, Samuel, vamos fazer tal coisa? Sim. Né? É uma pessoa que, a criança, né, quando novinha, depois acho que é os 4, 5 anos, que começa, né, a fazer as coisas, a mentir, porque já começa a perceber as consequências que tem, né, quando faz alguma coisa errada, não deveria, mas às vezes os pais gritam, batem, né, colocam a sua raiva pra fora ali naquela criança, né, então com essas ações, essas coisas que vão acontecendo, vai adulterando o caráter da criança, mas na sua essência, a criança é pura, a criança é obediente, por mais que eles não queiram, né? Aqui quando o Samuel tá com coisa, eu falo, vai fazer tal coisa, ele às vezes se joga as coisas no chão, mas eu falo, você vai pegar, vai guardar, tá na hora de guardar o brinquedo, aí tem que ter muita paciência, porque não é num segundo que eu vou, mas quando ele vê que o negócio não vai mudar pro lado dele, que ele vai ter que guardar, ele vai lá e guarda, né? Então isso é o que? É a essência. Então precisa ser como essa criança. Hoje a gente vai falar sobre um pouquinho disso. E aí ele fala que aquele que quiser ser maior, que seja o menor. Lembra de ontem que eu falei, olha, as pessoas falam assim, os humilhados serão exaltados. Isso não tá na Bíblia. Mas a Bíblia falou que aquele que se humilhar, né? Humilhai-vos. É quando eu me humilho, aí sim Deus me exalta, né? Humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor e Ele vos exaltará. É isso que a Bíblia fala, né? Então, é preciso que a gente se apequenar. Se fizer como uma criança, se tornar humilde como uma criança. E aí, nesse momento, você é o maior no reino dos céus. Por quê? É pela humildade. Não é do jeito que o mundo pensa, aquele que, eu sou o maior, eu sou o melhor. Não. Se torne o melhor. Baixe um pouquinho sua altivez, né? Se torne humilde. E aí, então, o Senhor, Ele te faz grande. Entende? Aí, olha só. A Camila fala assim no devocional. Na passagem do livro de Mateus, que abre este capítulo, os discípulos ainda com o ego comandando seus comportamentos, conversam entre si e perguntam qual deles seria o maior no reino dos céus. Jesus responde dizendo que o maior
será o que for mais humilde como uma criança. Quando li essa passagem, eu me perguntei: como age uma criança? O que Jesus estava querendo dizer quando afirmou que precisamos ser assim? E rapidamente me veio à mente que as crianças, principalmente as menores, são puras e sinceras. A criança não se guia por segundas intenções. Ela é verdadeira. Ela fala a verdade, mesmo quando isso lhe traga algum prejuízo. Outro aspecto de uma criança é ser dependente. Saber que precisa de cuidados e orientações. Ela confia e descansa, sabendo que tem alguém forte o suficiente e que ama mais que todas as coisas, alguém que está cuidando de tudo. Uma criança escuta ordens e, por mais que algumas vezes questione, ela no final obedece. Então aqui ela tá falando como que se porta uma criança. A criança, ela é pura, ela é verdadeira, principalmente as menorzinhas, porque elas ainda não foram tão influenciadas, né, pelo meio, pelas experiências ruins, para que adulterem o seu caráter. Então, mesmo que traga algum prejuízo, ela é verdadeira. Né? Quantas vezes alguma criança recebe o presente, por exemplo, uma roupa de presente, e aí fala assim: ah, eu não gostei. Aí o que os pais fazem? Eu falo assim: mas meu filho, não fala assim, né? Tem que agradecer. Tudo bem agradecer, mas fala assim: olha, mas o que era o mais correto a gente ensinar a criança a dizer: ah, muito obrigada, que legal que você lembrou de mim, mas da próxima vez podia ser um brinquedo, que o brinquedo eu gosto mais, né? E aí, outro dia eu tava conversando com uma amiga e ela falou assim: olha, a minha sobrinha, eu fui levar acho que é uma blusa, né? Ela comprou 2 blusinhas pra ela, aí levou pra sobrinha. A sobrinha falou assim: nossa, filho, nossa tia, e o short? Cadê o short pra combinar, né? A gente foi ensinado muitas vezes que não podia dizer o que estava sentindo, né? Quando a gente passou por essas experiências na infância, nosso pai falou: não, você tem que agradecer. O que você estava fazendo? Aprendendo a não ser impecável com a sua palavra, não ser verdadeiro. Eu falei: não, tudo bem, eu vou agradecer, vou dizer que amei, mesmo não tendo amado. E se você não amou, não diga que amou, só agradeça. Agradeça que aquela pessoa lembrou de você. Você não precisa dizer algo que você não estava querendo dizer. Outro exemplo, quando você encontra uma pessoa que faz muito tempo que você não a via, e você diz assim: ai, que saudade de você, sem que você estava tendo saudade. Isso é mentira. Então, por mais que seja coletivamente assim bonito dizer que estava com saudade da pessoa, não é verdade se você não estava com saudade dela. Então, não diga que estava com saudade se você não estava. Ai, amiga, você tá tão linda. Se você não acha verdadeiramente que aquela pessoa tá tão linda, não diga, né? Porque são nas pequenas coisas que a gente vai treinando fracassar, né? Porque se você mentir nas pequenas coisas, se você não for impecável com a sua palavra, no sim, sim, não, não, com as pequenas coisas, você não vai ser com as grandes também, entende? E aí ela fala que a criança descansa, né? Nunca que o Samuel fica preocupado com o que ele vai comer, com o que ele vai vestir. Por quê? Ele tem um pai e uma mãe que cuida dele, né? Que ele vai descansar, que ele pode descansar porque ele tá cuidando de todas as coisas. Os pais estão cuidando, né? Ele não precisa se preocupar com isso, né? Então, isso é uma característica de quem? Da criança, né? E aí eu pergunto, né? Será que eu e você descansa em Deus? Ou será que eu e você está ansiosa, preocupada com as coisas que vão acontecer? Então, isso vem à minha mente forte agora. Será que a gente tem confiado? Lembra lá no dia em que Deus falou comigo, que caiu a ficha, né? Deus já tinha falado: olha, perdoa, pede perdão. Em todo lugar que eu ia, a palavra era sobre pedir perdão, e eu demorei umas 3 ou 4 semanas para conseguir pedir perdão. E aí, o que aconteceu? Quando eu pedi, aquele peso saiu de cima de mim. A resposta que a pessoa que eu tinha ferido foi tão misericordiosa para comigo, que eu falei assim: meu Deus, será que eu não confio inteiramente no que Deus diz, que Ele tá cuidando de mim, né? Então a gente precisa se preocupar isso,
se questionar sobre isso. E aí a criança escuta a ordem e ele obedece. E quantas vezes Deus manda a gente fazer algo e a gente ainda não fez? Né? Será que tem algo? Né? E às vezes Deus fala pela segunda vez. Mas será que precisa de Deus ter que falar pela segunda, pela terceira vez? Pela quarta, quinta vez, igual Deus tinha falado comigo, e eu não tinha feito ainda o que Deus tinha pedido para eu fazer? Então, quantas vezes a gente vai esperar Deus falar pra gente poder fazer? O melhor é que a gente obedeça rápido. Que Deus encontre em mim e você um coração disposto a obedecer e a obedecer rápido. Como faz as crianças, né? Às vezes as crianças, dependendo de quando do tamanho dela, ela vai ficar... Ela vai testar os seus limites, os nossos limites. Mas a gente precisa ser firme, né? Para que ela obedeça, para que aprenda desde pequenininha no caminho. Então, uma criança tem como características a dependência, a verdade, a pureza, a subordinação à autoridade dos pais, a confiança e a obediência. Então, esses comportamentos são comportamentos que uma criança tem. E Jesus falou que é pra gente se tornar como criança. Então, a gente também deve procurar esses comportamentos. Todos esses comportamentos só existem em um adulto que conseguiu dominar o seu ego e vive uma vida guiada pela humildade. Só uma pessoa humilde consegue ser 100% verdadeira consigo mesma e com as demais, tendo clareza da sua humanidade e dos seus pecados, confessando e se arrependendo. Só os humildes que se arrependem e mudam de verdade. Então, só quando nos tornamos humildes como uma criança, saberemos viver de maneira subordinada à direção de Deus, mesmo que isso vá contra os desejos pessoais, experimentando assim a verdadeira dependência e confiança naquele que nos amou. Então, para que eu tenha esses comportamentos, eu preciso me tornar humilde. Para me tornar humilde, eu preciso o quê? Moer o ego, né? Para que eu seja agora guiada pela humildade, né? E só quem tem humildade consegue ser 100% verdadeira consigo mesma e com o próximo, confessando seus pecados, confessando e se arrependendo, né? Lembra, reconhecer, se arrepender, confessar, mudar os comportamentos. Então, isso precisa do primeiro passo, moer o ego. O ego, o orgulho que ainda existe dentro de nós. Só um coração de criança se esvazia das suas convicções e verdades e entende que não é nada nem ninguém sem que esteja cheio do Espírito Santo de Deus. Então, a gente precisa se esvaziar das nossas convicções, do que é e do que não é, para quê? Ser cheio do Espírito Santo. E aí sim, aí nós teremos verdadeiramente condições, porque lembra, sem Jesus nada a gente pode fazer. Então a gente precisa do Espírito Santo nas nossas vidas para que a gente consiga moer o orgulho e viver essa verdade, essa nova vida agora, com humildade. E sempre lembrar que o maior exemplo de humildade foi do nosso Jesus. E ela continua dizendo assim: dentro dos nossos treinamentos da Febracis, o Paulo ensina que devemos praticar todos os novos comportamentos que queremos ter na vida até nos tornarmos essa nossa versão de nós mesmos, até mudarmos. Ele diz que devemos treinar até nos tornar, e para a humildade também existe treino. Mesmo que o seu coração ainda não seja como o de uma criança, mesmo que seu ego ainda grite ao seu ouvido e que seja difícil agir com humildade nas diversas situações do dia a dia, existem comportamentos simples de humildade que pode colocar em prática enquanto se torna humilde. Você segue praticando mesmo sem sentir vontade, algumas vezes sem acreditar no que está fazendo, mas à medida que pratica atos de humildade, treina sua mente e o seu coração. Sabe por que isso acontece?
Porque à medida que, mesmo sem ter vontade, vence o ego e age com humildade, mói o orgulho, ainda que ainda existe em você, um pouquinho a cada dia, diminuindo a ação dele na sua vida. Então, existem comportamentos que você pode ir fazendo, mesmo sem sentir vontade. Monique, eu não tô querendo, não faça mesmo sem querer. Faça mesmo sem querer. Por quê? Todas as vezes que você faz, você tá dando um comando para sua mente, que você faz o que precisa ser feito, que você tá caminhando para ser uma pessoa humilde. E quanto mais você treinar, quanto mais você fazer isso, isso vai se tornando parte de você. Porque neurologicamente, o nosso cérebro, ele coloca tudo que a gente faz de vez em quando, para ele é meio, gasta muita energia. Mas quando você faz sempre, ele vira um piloto automático, ele coloca no piloto automático e acaba tornando você aquilo. Porque você repetiu. Por exemplo, quando você precisa ir à academia, mas você não vai. Aí, toda vez que você vai, é um sacrifício. Toda vez tem que pensar, o seu cérebro vai te dando desculpinha. Ah, não, vai hoje não. Amanhã você vai. Não, hoje tá assado, hoje tá calor, hoje tá frio. Ele sempre vai fazer coisinhas pra quê? Pra impedir. Porque você vai gastar muita energia lá. Ele quer energia só pra ele. Aí, o que acontece? Quando você vai um dia, 2, 3, 4, um mês, 2 meses, ele entende. Agora, isso é você. Esse é o seu natural. Então, você vai pra academia bem, com mais facilidade. Todos os dias. Mesma coisa na humildade. Você ainda não é humilde, mas fazendo comportamentos de uma pessoa humilde, você vai se tornar, porque o seu cérebro, ele vai entender que agora esse é o comando que você tá dando para ele, e aí ele vai fazer isso. E aí a Camila trouxe 5 comportamentos que você pode colocar, que nós, né, eu me coloco nesse lugar também, que a gente pode começar a treinar a ser humilde. E aí a gente vai falar sobre eles, mas deixa eu tomar uma aguinha primeiro. Hoje eu não aqueci a voz antes da aula, antes da live. Eu tô com a garganta sofrendo. Mas vamos lá. Primeiro, qual é o primeiro comportamento? É pedir por favor. Ah, Monique, isso eu já sei. Saiba que um dos maiores ladrões da mudança é o eu já sei. Isso não é pra mim, isso é óbvio, tá? Porque nessas 3 coisinhas tão pequenininhas, uma só delas ou elas juntas, ela te impede de você viver a mudança que você precisa. Então, por favor, sim. Mas é por favor, independente de quem tá pedindo. Seja pro seu marido, pro seu filho, pra sua mãe, pra seu irmão, pra quem quer que seja, que você julgue maior ou menor que você. Você precisa pedir, por favor. Filho, guarda isso aqui pra mamãe, por favor. Marido, faz isso pra mim, por favor. Pedir, por favor, porque às vezes, quando a gente tem muita intimidade com a pessoa, a gente vai acabar começando a pedir as coisas pra ela sem pedir, por favor. E ninguém é obrigado a fazer nada. Gente, precisamos pedir, por favor. Independente de quem seja. Independente de quem seja. Segundo comportamento, diga sempre obrigada. E aquela fala que é obrigada olhando nos olhos da pessoa e sendo grata pelo aquilo que ela fez por você. Né? Ela usa o exemplo da Júlia. Né? Ela fala, Júlia, filha, por favor, compra essa lista, faz essa compra desses presentes aqui, porque eu não tô conseguindo ir no shopping comprar. E aí, aí ela fala assim, a Júlia pega e fala pra ela assim, ah, mãe, eu tô cansada, vou sair cansada da faculdade, mas eu vou. Aí ela vai, pega, faz a compra, na hora que volta pra casa, ela olha nos olhos dela e fala, filha, muito obrigada porque você fez isso pra mamãe, muito obrigada, boneca. Então, olhando nos olhos e sendo grata pelaquela gentileza que a pessoa fez. E também, outra vez, independente de quem seja, né, pra todos. E quando ela diz todos, é todos. É filha, é esposo, é parente, é irmão, é cliente, né? É agradecer, de fato. É ser grato por aquilo que a pessoa fez por você. E aí,
é outra coisa. Isso da gratidão, nossa, quando a gente for falar sobre a gratidão, eu aprendi muita coisa sobre gratidão. E uma coisa é que se você não for grato pelas pequenas coisas, você não vai ser grato pelas grandes coisas. Então é treinando nas pequenas coisas, naquela gentileza que a pessoa fez por você. Então, olhar nos olhos e ser grato e agradecer. Muito obrigado porque você tá aqui. É igual eu olhar aqui pra você, olhar nos teus olhos e dizer muito obrigado por estar aqui. Muito obrigado por estar aqui. Né? E ser grata pela vida de vocês que estão caminhando aí comigo nesses 20 dias, né? São metade da nossa jornada aqui do Devocional Plenitude. Então, muito obrigada. E aí, isso... E eu achei tão bonitinho que outro dia, naquele dia que a gente falou sobre os leprosos, os 10 leprosos que só um voltou para agradecer, teve uma amiga que me viu na rua, na verdade não foi na rua, né? Eu fui lá no hospital onde eu trabalhava, e aí fui no setor que ela trabalhava, e ela pegou e começou a me agradecer. Falei assim, obrigado. E me abraçando, e eu falei assim, mas... O que aconteceu? Não, eu volto pra agradecer, eu tô te agradecendo. Aí, depois ela falou assim, eu sou o leproso que voltou pra agradecer. Achei tão bonitinho. Eu falei, amém, glória a Deus, que bom que você tá assistindo e tá fazendo muito sentido pra você. Então, eu preciso agradecer, tá bom? Eu não tô pedindo pra vocês agradecer não, tá bom? Eu tô só contando o que aconteceu com a minha amiga. Mas, seja grato por tudo que te acontece. Tudo o que fizerem por você, seja verdadeiramente grato e agradeça. Independente de quem seja. 3, peça ajuda sempre. Sempre que você precisar, você peça ajuda. Diga, eu não sei, eu não consigo, né? Peça ajuda. Porque todas as vezes que você faz isso, você demonstra vulnerabilidade, reconhecendo que em algumas situações você não sabe o suficiente e não consegue sozinho, precisa de outra pessoa, segure na sua mão e o ajude. Então você precisa pedir ajuda. E acho que não sei você, né, mas eu tinha muita dificuldade em pedir ajuda. Muita mesmo. Agora eu tô treinando até me tornar. Então eu sempre tô pedindo ajuda, pedindo mais ajuda, né? Antes eu pedia mais assim, tipo, para o meu esposo, pra minha prima. Mas, assim, muito restrita ainda. Hoje eu tô pedindo muito mais ajuda, né? Porque lembra, eu tinha aquela imagem, nossa, Monique. Meu Deus. Ai, Jesus Cristo, ajuda a Monique, Senhor. Ajuda a Monique. Mas, voltando aqui, eu lembro de um exemplo que a Camila deu, né? Ela falou que uma amiga, na verdade, uma aluna que já caminhava há muito tempo com eles, ela chegou em casa cansada. Sabe aquele dia que você tá cansada? Ela chegou tarde, já vinha do trabalho, passou no mercado, e ela chegou em casa com um monte de compras, assim, na cozinha, e tava o marido e os 2 filhos dela assistindo futebol na sala. E aí ela falou que quando ela chegou e viu aquela cena, ela sentiu vontade de chorar. Mas aí ela, sem brigar, sem chorar, sem nada, falou pra eles, olha, eu tô chegando agora, eu tô muito cansada, eu passei no mercado, fiz as compras, trouxe tudo, tá tudo aqui, eu preciso que vocês separem e guardem essas compras, porque eu estou muito, muito exausta. Eu preciso de ajuda. Quando ela falou aquilo, diz que os homens ficaram assim, olhando com os olhos assim, principalmente os meninos, né? Olhando pra ela assim, falou, não, tá bom, a gente só vai terminar de assistir esse tempo aqui e a gente já vai guardar, deixa aí que a gente vai guardar. Aí eles assim fizeram, né? E aí o que aconteceu? O filho dela, ele tava com dificuldade na escola, só que não aceitava ajuda, não reconhecia que precisa de ajuda. Por quê? Ele aprendia em casa que cada um, porque eles veem que eu e você tá cansada. Eles veem que tá difícil pra gente. Só que se a gente não abrir a nossa boca pra pedir, e pedir especificamente, geralmente o homem não vai fazer, né? A gente pode dizer, ai, é simples, é óbvio, ele não tá vendo que precisa trocar essa porta aqui de lugar, trocar
puxador da gaveta, por exemplo, trocar essa lâmpada, ele tá vendo. Ele tá vendo. Só que se você não der um comando, meu amor, troca isso aqui, troca essa lâmpada. Pode parecer pra mim e pra você que é óbvio, mas o óbvio precisa ser dito, tá? E aí, pela minha experiência, se você não falar com os mínimos detalhes, não vai acontecer. Então, ela foi sem brigar, sem nada. E aí, o que aconteceu? Voltando pra história do menino. O menino, ele foi na escola, ele começou a oferecer ajuda, começou a pedir ajuda. Ele tava indo mal nas aulas, mas ele não falava da dificuldade que ele tinha. E aí, ele viu, a gente não tem noção do que reverbera a nossa conduta. Por causa dela ser, nossa, eu dou conta sozinha. Não, eu não vou pedir ajuda, não pedir ajuda. Às vezes nem era consciente, não, mas eu dou conta. E aí começa assim, se eu não fizer, não vai sair bem feito. Então é melhor eu fazer. E a gente vai pegando tantas coisas pra fazer e a gente sobrecarrega a gente. A gente não dá conta de fazer tudo sozinho. E aí ela pegou e aconteceu isso. E o que tava acontecendo, fora isso, da dificuldade do menino na escola, que ele não conseguia reconhecer, não pedia ajuda, que ele começou a pedir ajuda, começou a mudar as notas na escola. Dentro de casa, o legal era o pai. A mãe estava se tornando a megera, porque ficava estressada, era que brigava, que gritava. Ela estava sendo ruim, se afastando, os meninos se afastando dela, porque o legal era o pai. Porque o pai estava ali junto, o pai assistia o jogo com eles, brincava com eles. Então, não é guerra entre pai e mãe, sabe? Não é para o filho tomar partido de pai e mãe, porque isso é prejudicial. Mas é assim, ó, as coisas que você faz pode estar te afastando dos teus filhos. Por que não fazer o contrário, para juntar? E ainda mais, me veio uma coisa que agora veio no meu pensamento, que quanto mais nós, pai ou mãe, estiver afastado do filho, mais fácil é para o mundo levar. Porque se o filho não se sente pertencente à família, é necessidade do ser humano se sentir pertencente. E aí vem um outro do mundo aí, eu falo assim, não, vem aqui, vem comigo que você é nosso, você é dos nossos. O que vai acontecer? Se essa pessoa for ruim, vai influenciar seu filho pro mal. Eu tenho certeza que você não quer isso pro seu filho, né? Então peça ajuda, né? Aqui o Samuelzinho, ele desde pequenininho, eu já peço ajuda pra ele. Eu falo, amor, ajude a mamãe, quer ajudar a mamãe? Ou você quer ajuda? Eu sempre ofereço ajuda pra ele, peço ajuda pra ele e eu ofereço também. Quer ajuda? Né? Aí ele, eu quero, mamãe. Ou tipo, não quero, né? Mas precisa ter isso, né? E hoje, graças a Deus, que Deus continue, que ele continue sendo assim, ele ajuda muito a gente. Né? Esses dias eu achei tão bonitinho que eu tava limpando a casa, aí o meu falou, eu vou no mercado, eu vou levar ele. Eu falei, tá bom. Aí eles foram no mercado, o Samuel ama o mercado. Aí, na hora que eles voltaram, o Samuel trouxe 2 sacolinhas. Era de papel toalha e eu acho que o Yakult. Aí pegou, subiu, né, aqui pra casa, subiu a escada, depois ele queria descer pra pegar mais sacola pra ajudar o pai. Só que ele não sabe descer a escada, né? Ele não desce a escada sozinho ainda. Então, ele tava chorando porque ele queria descer pra pegar mais coisas. Isso é o quê? É um estilo de vida, né? É um estilo de vida. E como a gente tem essa cultura aqui em casa, ele ajuda sempre. 4, comportamento. Pedir perdão. Peça perdão sempre que você errar. Olhe nos olhos da pessoa e peça perdão de maneira específica. Amiga, me perdoe porque eu esqueci tal coisa. Me perdoe por não ter cumprido minha palavra. Me perdoe por seja o que for. Especificamente, lembra que eu falei ontem? A gente às vezes é muito assim, superficial. Eu lembro que na série, né, do The Chosen, a esposa do Pedro fica muito brava com ele, muito triste. Aí ele chega, né, aí pega e fala assim, me perdoe por qualquer coisa que eu tenha feito. E ela ficou mais brava ainda, porque ele não tinha nem noção do que estava acontecendo. E assim também, a gente precisa ser específico naquilo que a gente está pedindo perdão. E deixando claro, porque isso vai deixar claro que você reconhece o erro que cometeu e se arrependa dele. Se arrependa de fato. Não faz assim, me perdoe. Não. Poxa,
não foi legal o que eu fiz com a minha amiga. Ou não foi legal o jeito que eu falei com meu esposo. Então, deixa eu pedir perdão. Meu amor, me perdoe porque eu falei com você daquela forma. Me perdoe porque eu não te atendi naquela hora que você chamou. Me perdoe, né? E sabe o que acontece? Quando eu e você, a gente passa pelo constrangimento de se arrepender e falar assim, caraca, eu errei. Meu irmão, me perdoe por isso. Aí você se arrepende de fato que aquilo chega a dói em você. Tipo, como é que eu fiz isso com a pessoa que me ama, que tá comigo, que é meu companheiro? O que acontece? O seu cérebro, o seu corpo, ele não quer passar por isso de novo. Então, ele vai evitar fazer essas coisas que desagradam o seu cônjuge. Então, é muito mais além, sabe? Ele vai ter esse comportamento vai te proteger de ter outros comportamentos negativos, de outros erros mais na frente. E por fim, o quinto comportamento de treinar até se tornar humilde é fale a verdade. Em Mateus 5,37, Jesus nos adverte dizendo: seja seu sim, sim, e o seu não, não. E o passar disso vem do maligno. O falar a verdade, somente a verdade, mesmo que essa verdade gere algum tipo de constrangimento ou dor, é um exercício de humildade e nos faz neutralizar a ação do mal, do orgulho. A mentira é do diabo. Se nos lembrarmos disso, saberemos com quem estamos andando de mãos dadas quando mentimos. É importante lembrar que exagero é mentira, omissão é mentira e que sofisma é mentira e manipulação também são mentira. O sofisma, para quem não sabe, é assim, ó. Eu falo 10 palavras, 5 é verdade, 5 é mentira. Então, misturar verdade e mentira é um sofisma, e sofisma também é mentira. Omissão é mentira, e manipulação também são mentiras. Então, uma mentira não é só dizer algo que não aconteceu, ou dizer que aconteceu de um jeito que não aconteceu, né? Tem todas essas outras vertentes também. Então, e aí lembra, o pai da mentira é o diabo. Então, se você mente, você tá dando mão pra ele, tá abrindo mão da paternidade de Deus pra ser filha do diabo. É muito, muito, muito sério isso, né? É muito sério. Então, seja o seu sim, não, não. Lembra? Ai, amiga, eu tô com saudade. Não fale que tá com saudade se você não tiver com saudade. Não diga que ela tá bonita se você acha que ela não tá bonita de verdade. Se não for sincero, não faça. Sincero vem de sincera, né? Porque eu não lembro, acho que era de vidro, não lembro qual que era o material que eles faziam. Faziam os vasos, pratos, essas coisas assim. Eu não lembro se era cerâmica ou se era vidro, mas concentra na história que você vai entender. E aí, tinha alguns que rachavam. Aí, o pessoal, pra vender aquele vaso rachado, aquele utensílio rachado, pegava a cera e passava, porque aí não ia ver aquele rachado. Por isso que chama sinceridade, né? Que é de sem cera na raiz da palavra. Sem cera, porque tava ali intacto, não tava com aquela cera ali pra disfarçar o defeito daquele utensílio. Então, é sinceridade. O que você sente de verdade. É claro que não é pra você ser ignorante com as pessoas. Eu não precisa dizer que não tava com saudade da pessoa, né? Mas você precisa ser sincero naquilo que você está dizendo. E aí, tava me lembrando de alguma coisa, esqueci. Essa sou eu. Vamos lá. O exercer a humildade é no dia a dia. É no dia a dia. Então, é treinar até você se tornar a pessoa humilde, como Jesus falou, como uma criança. Então, esses comportamentos, eles vão nos ajudar no nosso dia a dia. Pra quê? Pra caminhar para esse lugar de humildade. Qual é o exercício de hoje? É você escrever 3 comportamentos desse que você
vai colocar em prática. Só que você vai escolher não aquilo que você quer mais fácil pra você. Você vai escolher os 3 mais difíceis pra você. Desses 5 comportamentos, pedir sempre por favor, agradecer sempre, pedir sempre ajuda, pedir perdão e falar a verdade. Desses, qual é o mais difícil pra você? Porque lembra, é uma briga do ego e do orgulho ali querendo tomar, querendo governar as nossas ações, governar os nossos sentimentos. Então, qual mais você tem dificuldade? Esse que você tem mais dificuldade é o que você vai escolher. Os 3. Você vai escrever o quê? Qual é o comportamento e como você vai treinar, mudá-lo, né? Esses 3. Só 3. Você vai colocar lá qual é o comportamento. Por exemplo, pedir perdão. Vamos supor que é o mais difícil pra mim. Qual vai ser o comportamento? Né? É sempre pedir perdão quando eu errar. Ser rápida em pedir esse perdão, de me arrepender. Você vai escrever qual vai ser, tá bom? Um outro exemplo que eu poderia dar, tipo, não fingir que tá tudo bem se não tá bem, né? E aí, sempre, não é porque você, assim, não tá tudo bem pra você, ou pra mim. Não é por causa disso que eu vou chegar com os 2 pés no peito do outro, não. Eu fiz um curso sobre humildade e a professora falou assim, ó, não é pra você falar do outro, o que o outro fez, é como você se sente. E aí ela usou o exemplo dela. Ela falou assim, meu amor, toda vez quando ela tava falando, ele não prestava atenção no que ela tava dizendo. Ele não prestava atenção. Aí ela disse que quando teve um dia que foi a gota d'água. Foi um dia que ela tinha fechado, acho que um contrato, eu não lembro direito. Mas ela tinha fechado algo importante. Ela falou assim, meu amor, aconteceu assim, aconteceu assado. E falando com ela. E aí sério, meu amor, não acredito. Meu amor, não acredito nisso. Foi mesmo, é sério isso. Nossa, meu amor. E ele falando, só que eles estavam dirigindo, né? Ele tava dirigindo, ela tava no banco do carona. E aí ela falando pra ele, e aí ela toda feliz, porque ele tava falando junto com ela, tava prestando atenção na conversa. Achando ela, né? Aí quando ela parou assim, ela foi ver, aí quando ela terminou de falar, ele falou assim, nossa, não acredito que vai fazer outra farmácia aqui nessa esquina aqui, nesse cruzamento. Tipo, ele tava falando da farmácia que ia inaugurar e ela falando do que tinha acontecido com ela. E aí pensa, não sei você, mas quando eu ouvi isso, foi, mano, caraca, agora foi realmente a gota d'água. Aí ela pegou e falou assim, ela pegou e ficou muito frustrada, porque mais uma vez ele não estava prestando atenção no que ela estava dizendo. Aí ela pegou, chegou em casa, aí pegou, chamou ele, falou assim, e ela já tinha falado isso várias vezes pra ele, olha, você não presta atenção no que a gente tá falando. Você não presta atenção no que a gente tá falando, no que você tá falando, você não presta atenção no que eu tô falando. Aí eu fico falando sozinha, e ele nunca tinha ouvido. Aí eu já te falo, Flávio, deixa eu só concluir aqui pra eu não esquecer. Aí ela pegou e falou assim pra ele, falou assim, meu amor, vem aqui um minuto. Falou, meu amor, todas as vezes em que eu tô falando com você e você não tá prestando atenção no que eu tô falando ou tá falando de outra coisa, eu me sinto frustrada. Eu me sinto sem importância pra você. E ela começou a dizer como ela se sentia. E depois ela finalizou assim, meu amor, não é com você. Pode até não ser disso, assim como eu tô vendo, mas é assim que eu me sinto. Diz que a partir daquele dia, aí naquele dia ele pediu perdão pra ela, falou assim, meu amor, me perdoe, eu nunca percebi. Então, foi a primeira vez em anos que ela falava aquilo pra ele, foi quando ele ouviu o que ela estava dizendo de verdade. E aí ela disse que a partir daquele momento nunca mais ele ficou falando de outra coisa ou prestando atenção em outra coisa, a não ser no que ela estava dizendo, né? Então, não é sobre o comportamento, o outro. Ah, que você é isso, você... Não. Quando você faz tal coisa, eu me sinto assim, 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 assado. Não é pra colocar luz no defeito da pessoa, mas é em como você se sente. Porque aí nesse momento ela fala assim, olha,
eu preciso mudar, tá? Então, é uma coisa que veio aqui, se servir pra você, você pega, tá? Flávia, quais são? Primeiro, peça sempre, por favor, independente de quem seja. Principalmente as pessoas mais próximas de você, porque a gente acaba, por ter muita... esqueci a palavra. Mas ter muita interação com aquela pessoa, tá sempre com muita convivência, acaba esquecendo de pedir por favor. E o segundo é agradecer, olhando nos olhos e sendo grata pelo que a pessoa fez. Terceiro, pedir ajuda sempre. E o quarto, pedir perdão. E o 5, falar a verdade. Isso, intimidade. Era essa palavra que eu tava querendo lembrar. Você tem muita intimidade, acaba não falando, tipo, por exemplo, pra um filho, pra um marido. Você fala, faz tal coisa pra mim. Esquece do por favor. Esquece de agradecer. E assim, quando obrigada. De qualquer jeito, não. É olhando nos olhos dessa pessoa, com gratidão no coração. Poxa, ela me ajudou. Ela fez isso por mim. E agradecer. Pelas pequenas coisas, tá? Assim, meu amor, pega um copo de água pra mim, por favor. Muito obrigada por você pegar água pra mim. Entendeu? Todas essas coisas. Esse que é o exercício. E o exercício de hoje é pegar o comportamento, os que são mais difíceis pra você. Escolher 3 e escrever como que você vai treinar, mudar ele. O louvor de hoje é o que ele cresça. E a gente vai fazer nossa oração. Ontem, eu me perdi no meu dia aqui e não postei pra vocês o exercício de ontem. Eu peço perdão e eu vou colocar lá hoje, tá bom? Antes de colocar o de hoje, já vou colocar o de ontem. Eu separei tudinho, mas eu fui pra rua e acabei não colocando. Eu peço minhas desculpas sinceras, tá? Mas eu vou colocar hoje. E esse foi o nosso devocional. Amanhã te espero aqui de novo, 7 da manhã. A gente... amanhã é forte. Vem. Desculpa. Só vem, tá bom? Amanhã vai ser muito bom. 7 horas nós estaremos aqui. Vamos fazer a nossa oração. Respira. Respira fundo. Camila falou assim, abre o coração. Abre o coração. Deus, Senhor e Pai, nós hoje reconhecemos diante de Ti toda a nossa altivez que ainda existe na nossa alma e clamamos que Tu nos sustente nessa jornada de treinar o nosso coração e a nossa mente a Te agradar. Peço-Te persistência para não desistirmos no meio das dificuldades e buscar santidade e humildade para a nossa vida. Decidimos deixar claro todos os dias, por meio dos nossos comportamentos, que somente Tu és o nosso Rei, o único Deus. E nós nos arrependemos de todas as vezes E eu me arrependo de todas as vezes que escolhi agradar ao diabo com as minhas atitudes, com as nossas atitudes, e não a Ti. Pedimos perdão, Senhor. Nós Te amamos e queremos viver uma vida que Te agrade e que glorifique o Teu nome. Em nome de Jesus, amém. Amém. Um abraço de 40 segundos. Um beijo no seu coração. Deus te abençoe e te espero amanhã. Beijo no coração.